E aí, galerinha abençoada, tudo na paz? Meu nome é Gustavo Dutra, eu sou professor de violão e guitarra. E hoje, gente, a gente vai estar começando o nosso mini curso de violão e guitarra para iniciantes. A galerinha aí que sempre teve vontade de tocar violão ou guitarra, mas nunca teve um tempinho e agora com a pandemia, tá com bastante tempo livre e vontade de aprender, chegou a sua hora. Então, hoje na nossa primeira aula, a gente vai estar vendo um pouco, conhecendo um pouco sobre o violão e sobre a guitarra e vendo alguns cuidados que a gente precisa ter com o nosso instrumento. Vamos lá então. Você já deve ter visto que muita gente que toca violão toca guitarra também. Isso acontece porque praticamente a guitarra é como se fosse uma versão mais moderna do violão. É como se fosse um upgrade do violão. Aqui o que vai diferenciar o violão da guitarra. Você deve notar que o violão ele tem essa caixa acústica aqui, ó, que você não precisa estar com ele ligado para ele poder sair um som. Aqui ele está ligado no cabo para poder sair para vocês o som. Mas, por exemplo, se eu chegasse aqui e desplugasse esse cabo, daria para mim tocar ele tranquilamente. Já a guitarra, na maioria das vezes, as guitarras elas são sólidas. Elas não são ocas que nem o violão. Então, elas precisam de uma amplificação externa para poder funcionarem, para poder terem um som mais alto. Elas vão usar os captadores que a gente tem, que eu vou já mostrar para vocês, para poder captar o som. Aqui a gente tem o timbre de um violão, ó. Agora saque só a diferença do timbre do violão para a guitarra. Vou só pegar aqui a guitarra rapidinho. Só botar um efeitinho aqui. Esse é o timbre original da guitarra. A única coisa que eu coloquei aqui foi um simulador de amplificador, só para o som ficar mais bacaninha, um simulador de cubo de guitarra. Mas esse é o som clean dela, o som limpo, sem modificação. Perceba que até lembra o violão, só tem um pouquinho mais de brilho, um timbrezinho diferente, que eu acho, na verdade, um som limpo maravilhoso, bem bonito. Muita gente estava esperando, quando eu ligasse a guitarra, vir esse timbre aqui. Mas, na verdade, esse timbre ele é um efeito que a gente coloca. Existem efeitos que a gente coloca que modificam o som dela. Por exemplo, se eu ligasse a guitarra direto na caixa de som, o timbre dela seria parecido com aquele timbre do primeiro exemplo que eu mostrei. Esse, bem daqui que está agora. Ó. Agora, por exemplo, eu vou mostrar um outro tipo de efeito aqui para vocês. Um chorus. Ele meio que dobra as frequências, então é como se estivesse tocando a mesma nota duas vezes. Aqui também tem um delayzinho, mas com o tempo eu vou explicar para vocês o que são cada efeito da guitarra. Muito show de bola, o som dela muito limpo e lindo. Eu pessoalmente gosto muito da guitarra. Agora, gente, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre as partes do nosso instrumento, as partes do violão e da guitarra. Como eu já estou aqui com a guitarra, eu vou começar dando um exemplo nela, mas se aplica aí para o violão. Quando chegar alguma parte específica do violão, a gente vai estar indo para ele, tá certo? A gente percebe aqui que nosso instrumento ele é dividido em corpo, braço e mão. A gente vai começar aqui das mãos. Na mão a gente tem essas pecinhas que a gente chama de tarraxas. Aqui no meu modelo de guitarra, elas são todas em linha. Mas no violão, por exemplo, na maioria deles, você percebe que elas são 3 aqui embaixo e 3 aqui em cima. Mas isso também pode variar. Mas o importante é o seguinte, a função dela. Quando a gente frouxa, gira ela de maneira a folgar as cordas,
percebe que o timbre vai ficando mais grave, mais grosso. E quando a gente aperta elas, olha que o timbre vai ficando mais fino, mais agudo. Até chegar no pontinho certo. Então, essa é a função da tarraxa. Agora, vindo aqui para a parte do braço, a gente tem, eu digo na verdade que seja a principal peça do braço, que são os trastes, que eles é que vão marcar a localização das notas no braço do instrumento, do violão e da guitarra. Perceba que cada lugar aqui onde eu vou apertar vai dar um som diferente, ó. Cada um deu um somzinho diferente. Se eu apertar pra cá, é um som, um som, um som, outro som, outro som. E assim vai mudando. Os trastes, eles marcam a localização de cada som. Agora, entre um traste e outro, existe um espacinho que a gente chama de casa, que é exatamente o lugar onde a gente vai apertar o dedo. Aqui, ó, por exemplo. Aqui seria a primeira casa. Aqui a segunda. Aqui a terceira. Aqui a quarta, quinta, sexta, sétima e por aí vai. Cada espacinho desses é uma casa. Quando a gente aperta o dedo, a gente não vai colocar o dedo em cima do traste, mas sim em cima da casa. Certo? Agora, a próxima parte aqui do nosso instrumento seria aqui essas bolinhas. Você deve estar pensando, poxa, mas no meu violão não tem essas bolinhas. Será que elas são tão importantes assim que mudam o som do instrumento? Na verdade, se não tiver elas, não tem tanto problema. Elas servem apenas para uma questão decorativa e para uma questão de ajudar a gente a se localizar quando a gente vai para uma casa muito longe. Mas a gente consegue viver sem elas, tá certo? Tem muitos violões que não possuem elas, violões, guitarras, que não têm essas bolinhas. Em alguns casos também, as bolinhas elas aparecem aqui em cima do braço, aqui na parte superior, para você não precisar estar olhando muito para o braço do instrumento para poder se localizar no braço dele, tá certo? Aqui, como eu falei, a guitarra ela é um instrumento elétrico, ela depende de uma captação. E esses carinhas aqui são os responsáveis por isso, a gente chama de captadores. Existem guitarras com modelos de guitarras que tem captadores simples, que são esses aqui, e captadores duplos. No caso, a minha tem 2 simples e um duplo. A configuração mais comum de guitarra que a gente vai estar encontrando aí no mercado são guitarras de 3 captadores ou guitarras de 2 captadores. Às vezes por exemplo, 2 simples e um duplo, ou 3 simples, ou 2 simples, ou 2 duplos, e varia bastante aí. Mas o importante é você saber, por exemplo, a guitarra desligada não sai nadinha de som. Na verdade, sai só um pouquinho de som aqui, que é o som acústico que as cordas projetam. Vou até botar aqui perto do microfone só para vocês notarem um pouquinho. Ó. Não sei se deu para notar, mas tem um sonzinho bem de leve. Agora o som dela mesmo vem quando a gente liga a captação, quando a gente sobe aqui o volume dela. Nela mesma a gente vai ter algumas chavinhas que vão mudando o timbre. Aqui a minha tá com um pouquinho de defeito, que tá um pouquinho sujinha. Então, primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta. É um instrumento bem versátil e com uma gama bem grande de sons. Agora vamos voltando aqui para o nosso violão. Só mudando aqui de instrumento, gente. Aqui, galera. O violão, ele já vai ter, como eu disse, a caixa acústica dele. E quando o som da corda ele é tocado, essa nota ela vibra por essa caixa inteira até sair pela boca do violão. Perceba que a guitarra ela não tem boca, né? Pelo menos esse modelo que eu tenho. Tem algumas que tem umas boquinhas em F,
que são normalmente as guitarras acústicas e guitarras semiacústicas. Mas voltando aqui para o nosso violão, que é o nosso exemplo agora. Ele tem normalmente a boca aqui no meio. E quando a gente toca, o som ele vibra pelo corpo todinho e sai aqui pela boca. Então, ela é como se fosse a saída de som do instrumento. Aqui, gente, tanto no violão quanto na guitarra, a gente tem essa parte aqui. Claro que muda a estrutura de um para o outro. Essa peça a gente chama normalmente ela de cavalete ou ponte. Eu prefiro chamar ela de ponte. Em cima da ponte a gente tem essa partezinha que às vezes é de plástico ou de osso, que a gente chama de rastilho. É nele que as cordas vão ficar apoiadas. O rastilho ele tem uma irmã dele que fica bem aqui na frente do violão, que é a pestana, que faz quase a mesma função do rastilho, é a função da pestana, tá certo? O que muda é que as cavas aqui, as valazinhas da pestana são um pouquinho mais fundas, porque é para a corda não sair do lugar de jeito nenhum, tá certo? Agora vamos para alguns cuidados que a gente tem que ter com o nosso instrumento, tanto com o violão quanto com a guitarra. Você talvez já tenha colocado o seu violão dessa maneira aqui, em pé, na beira da parede, tanto assim quanto assim. E isso não deve ser feito de maneira nenhuma, porque senão, com o tempo, o braço do seu violão ele vai vergando, vai empenando. Então, se você quer ter o seu violão bem por bastante tempo, guarde ele de maneira que não fique nada tensionando as cordas. Eu te aconselho a guardar ele deitado, guardar ele dentro da bag. Ou se, no caso, você tiver um suporte ali de parede ou um suporte de chão, esses suportes eles são preparados para acomodar o teu instrumento de maneira que ele não vai ser danificado, tá certo? Outro cuidado é o seguinte, perceba que eu tenho aqui meu violão de cordas de nylon. Você não deve jamais colocar cordas de aço no violão de nylon ou cordas de nylon no violão de aço. Duas coisas podem acontecer. Se você colocar cordas de aço no violão de nylon, você vai detonar com o seu instrumento. Pode arrancar aqui o cavalete, pode empenar o braço e outras situações a mais. Se você colocar cordas de nylon no violão de aço, o violão de aço ele não vai soar tão bem quanto ele soaria com as cordas próprias. Vai ficar um som um pouco mais abafado. Algumas vezes que eu vi cordas de nylon no violão de aço, para mim o timbre ficou bem mais abafado do que as cordas de nylon no próprio violão de nylon. Então, cada instrumento com seu tipo de corda. Não coloque cordas de guitarra no violão de aço, por favor. Deixe também as cordinhas da guitarra lá na guitarra mesmo. Cada corda é específica para o seu instrumento, tá certo? Não deixe seu instrumento molhar. Não exponha ele a um calor excessivo, tá certo? Tipo assim, às vezes o cara vai lá, tem uma comemoração, junta a panela ali, um almoço em família, aí o cara deixa lá o violão dele lá no meio do sol, em pleno meio-dia. Isso é inadmissível. Com o tempo, seu violão pode estar descolando, pode estar acontecendo alguma situação que seja desagradável com ele. Então, não tenha esse tipo de atitude com o seu instrumento, tá certo? Cuide bem do seu instrumento, que ele vai estar mantendo, vai estar te dando alegria por mais tempo, tá certo? Agora, gente, vamos conhecer aqui um pouquinho do nome das cordas do violão e da guitarra. A gente confere as nossas cordas aqui de baixo para cima. A primeira corda a gente chama ela de Mi. A segunda a gente chama ela de Si. A terceira nós chamamos Sol. A quarta Ré. A quinta Lá. E a sexta Mi. Perceba que tem duas Mis, uma Mi fina e uma Mi grave. Por enquanto, eu peço que vocês gravem esses nomes dessas cordas do violão. A gente pode pensar, poxa, mas o violão só tem essas 6 notas. Talvez você se lembre que a gente foi apertando aqui e foi mudando o som, né? Então, as outras notas que estão faltando, tipo Dó, Fá e algumas outras coisinhas a mais, a gente vai conseguindo conforme a gente for apertando, for mudando as posições dos dedos aqui no violão, tá certo? Então, galerinha, por hoje é só. Hoje a gente vai dar... eu deixei um panorama um pouquinho maior sobre o violão e sobre a guitarra, sobre como conhecer as partes deles. E na próxima a gente já vai começar
ver algumas coisinhas a mais sobre eles. Vai estar vendo as letras que simbolizam cada nota, vai estar vendo um pouquinho sobre como tirar os primeiros sons, os nossos alongamentos, o que a gente deve fazer para poder tirar um som bacana do violão, tá certo? Então, galerinha, até a próxima aula com a continuação desse nosso mini curso. Tchau, galerinha!